Bom dia, que a paz de Deus, de Jesus, nosso amado Cristo, estejam sempre convosco neste lindo dia de segunda-feira. Então, estamos iniciando os nossos estudos para mais um capítulo aqui do livro Convite à Felicidade, Masaharu Taniguchi. Vamos falar hoje sobre racionalização. Muitas vezes nós acabamos racionalizando as coisas. Ficamos aborrecidos, interpretamos mal muitas coisas, mas esse é um estado de racionalização. Lembram quando eu falei que sempre quando tivermos algo a questionar, é possível que nós paramos por alguns segundos para interpretar, ou seja, elaborar a situação, ok? Vamos lá ver o que o Masaharu fala para nós aqui. A racionalização. Não deve usar a racionalização em fracassos ou coisas aborrecíveis. Certa criança deveria, no caminho da escola, passar pela quitanda e trazer algumas verduras, mas esqueceu-se disto. Sendo depois interrogada pela mãe, ela responde: não fui à quitanda porque poderia chegar atrasada à escola. Eu esqueci sem querer, porque andava decorando palavras em inglês. Fecha aspas. O verdadeiro motivo, porém, era que a criança não queria passar pela quitanda. Satisface, dando uma razão lógica e tenta apresentar uma explicação racional aos demais. A isto, os psicólogos denominam racionalização. Vocês viram que a complexidade é enorme, por que a gente diz que é para a gente parar, respirar, elaborar a situação antes de darmos alguma resposta, antes de racionalizarmos as coisas. Porque é interessante a gente parar, dar esse tempo, esse time para a mente. O que vem ali na mente? O que vem sobre aquela questão? É uma resistência? É uma autossabotagem? Eu não quero fazer por quê? Será que eu não estou colocando o ego à frente o ego não está escolhendo? Então é preciso a gente parar uns minutos, meditar sobre aquilo, ver o que vem de sentimento relacionado àquilo. Bom, quando nós damos o aval à centelha divina, ela tem 100% dos acertos. Ok? Então, a capacidade de racionalização ela cai bastante a partir do momento que nós deixamos a centelha escolher, ou seja, deixamos o espírito fazer as suas escolhas. Seja feita a vontade do Pai, não a minha. A racionalização disfarça e embeleza o real sentimento da pessoa. Vou ler de novo aqui. A racionalização disfarça e embeleza o real sentimento da pessoa. A verdadeira causa está sempre em outra coisa. Eu estou rindo aqui, meus irmãos, pelo seguinte. Muitas coisas vêm acontecendo e muitas coisas a gente não fala para vocês porque é do nosso desenvolvimento espiritual. Então, cada um de nós tem as questões que são reveladas através da consciência e isto é a questão de cada um. Mas me vem muitas coisas sobre essas questões da racionalização e vem coisas antecipadas que vão acontecer e que não vão. E a gente acaba rindo porque as coisas batem 100% das vezes e é muito difícil que se haja um erro se nós deixarmos o Espírito escolher. Porque o Espírito escolhe, ele antecipa, ele é a essência e a substância de todas as formas, de todas as situações. Então ele já antevê as coisas, nos avisa através de um sentimento, através de uma intuição que a gente tem.
tudo isso acaba acontecendo, ok? Vamos continuando aqui. Ó, por isso que a racionalização, ela disfarça e embeleza o real sentimento da pessoa, tá? Então a gente tem que sempre parar um pouquinho, respirar, pensar, ver qual é a melhor decisão a ser tomada e deixar que o Espírito possa agir através de nós. A verdadeira causa está sempre em outra coisa, outro problema, coisas externas, estou muito ocupada por isso que eu não fiz aquilo, por isso que eu vou sair de tal coisa, porque não dá, porque... Então, a desculpa está sempre atrelada em outras coisas. Ou seja, a gente está sempre dando uma desculpa. E isso, gente, isso é inato do sentimento do ego. Quando a gente está em desenvolvimento espiritual, quando a gente está em catarse, que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente coloca as desculpas nas situações externas, em outras pessoas, porque o momento é esse, e a gente acaba se deixando sem elaborar a situação. Então, esse olhar do observador, ele fica parado observando a situação do ego e a situação de todas as coisas, porque a gente para, respira e deixa o Espírito agir em nós. Se um historiador escreve uma história que fere a pátria, não significa que esteja sendo fiel aos fatos, mas sim que não está amando a pátria. Entenderam? Então aqui, ó, o real sentimento da pessoa e a verdadeira causa está sempre em outra coisa. Se um historiador escreve uma história que fere a pátria, não significa que seja sendo fiel aos fatos, mas sim que não está amando a pátria. Então viram a questão como é complexa de se entender o si mesmo, porque é o si mesmo que a gente está tentando, que esses estudos vêm passando aqui. A questão do Jung, de todos os livros, toda a bibliografia de Jung, que vem nos passar como chegarmos ao entendimento do si mesmo. Ó, análise da idealização e da realidade. Paralela à palavra racionalização, existe na linguagem da ciência psicológica a palavra idealização, ou seja, pensamento mágico. É a tendência que as pessoas têm de idealizar a coisa amada. Como todos possuem, por pouco que seja, o amor próprio, desejam sempre dar uma forma idealizada a si mesma. A mais feia senhora reflete no espelho o seu rosto maquiado com um pó de arroz e se convence de que é um pouco bonita. O ser humano sente a razão de viver pela idealização de si mesmo e assim fugindo da realidade desagradável. Aproxima-se realmente deste ideal. Conforme o grau de idealização própria, aumenta-se a autoconfiança, desenvolve-se a capacidade mental e tem-se maiores oportunidades de êxito. Mas quando a idealização for excessiva, perderá a capacidade de reconhecer as falhas evidentes e terá o fracasso. De posse de um elevado ideal, que é a sua própria possibilidade, deve sempre olhar para trás e corrigir as falhas manifestas. O que significa isso aqui, meus irmãos? É a questão do ego, é a questão da individuação. Quando o ego ele tem um estado de sombra é o desconhecimento da realidade. Muitas vezes agimos por impulsos, esses impulsos são chamados complexos. E esses complexos estão presentes, porque o ego é um complexo. O ego é a representação do todo manifesto, encarnado. Então o ego ele tem um livre-arbítrio para fazer a sua escolha em relação àquele complexo que está aparente. Então é por isso que quando a gente trata aqui
da questão do ego, que o ego não é uma coisa ruim, o ego sim é o nosso presente, porque devamos entender a questão do ego. Por que que o ego existe? Por que que foi nos dado uma individualidade, uma persona? Então, temos essas capacidades da psique que nós estamos vendo na classe de estudos do Consciência Infinita, a questão da estrutura da psique, que diz que nós temos uma psique, essa psique tem em seu centro de consciência o ego, e o ego, como o complexo primordial, existe os complexos individuais e os complexos coletivos. Que são complexos? São energias, são sombras que estão no inconsciente, se manifestando, trabalhando, vivas, que vão sendo, que essas energias têm o impulso de serem emergidas para a consciência. Seja audaz ao mesmo tempo escrupuloso. Seja audaz e ao mesmo tempo escrupuloso. Ralph Waldo Emerson escreve que é muito fácil viver na corrente da opinião pública e que também é muito fácil retirar-se para a mata e viver como bem lhe convier. Mas viver no mundo mundano, mantendo sozinho o espírito elevado, é possível a uma grande personalidade conseguir dar a felicidade a todos, sem adular o povo, sem cair em autossuficiência, sem subjugar-se, sem comprometer-se. Só será possível quando a pessoa for orientada pelo Espírito Divino. Até um selvagem é capaz de ser simplesmente audaz e estouvado, mas para ser audaz e escrupuloso depende da orientação do Espírito de Deus. E aí é a questão da iluminação espiritual. Por quê? Porque nessa questão de desenvolvimento, gente, Emerson, ele foi muito prudente em suas análises. Então, nós sempre estamos, quando estamos nos desenvolvendo, a gente interpreta, e aí a gente entra numa racionalização, que quando a gente fala de amor, quando é falado do assunto amor, aí vem a questão que Jesus falou há 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amar-vos uns aos outros não é para passar a mão por cima, não é ficar bajulando, não é ficar na melódica, não é ficar contemplando, não. Amar-vos uns aos outros, o que significa isso? Entender a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, entrar dentro deste conhecimento e começar a compartilhar este conhecimento. Quer queiram, quer não queiram. Porque o que acontece com a racionalização? Então, há uma profunda confusão aí. Porque muitas vezes as pessoas não querem falar muitas vezes a verdade, e estudar sobre a verdade não é ficar bajulando, passando a mão por cima, porque o espírito de luz ele enxerga por cima. Todos nós somos imperfeitos, e por isso que estamos aqui nos desenvolvendo. Imperfeitos em capacidade espiritual, em capacidade humana. Então estamos aqui desenvolvendo isso, desenvolvendo a consciência. Um espírito iluminado, ele não se comove com sentimento humano. Então devemos entender isso, que um espírito iluminado, ele entende a sua questão, o seu sofrimento, e ele sabe que esse sofrimento que você tem, que a coisa que deixou você deixou você ferido, ou magoou você, aquilo é para o seu próprio crescimento. E quando um mestre espiritual muitas vezes fala assim, você não precisa estar mais aqui, siga o seu caminho e vá embora. Desenvolva agora a você mesmo. E muitas vezes algumas pessoas não entendem isso quando o mestre fala,
E quando ele falou, se eu não for, o Consolador não virá até vós. E essa é a questão. Muitas vezes a gente racionaliza, ficamos chateados com algumas coisas, e isso vem para o nosso aprendizado. Então, o espírito de luz, ele não entra, ele tem compaixão, e a compaixão é o entendimento que aquele irmão que está nesse estado de sofrimento, ele está em estado de desenvolvimento espiritual. E não é que vai lá, a gente vai ajudar, a gente ajuda, eles ajudam. Só que a pessoa tem que tomar a consciência de que essa ajuda está chegando, então estudar, colaborar, ajudar e espalhar a real verdade que Jesus veio nos ensinar. O pensamento não é substituto da ação. Então, mesmo que siga para fazer somente a meditação, que é o Shinshokan, que é a meditação da Sesshonoye, mas a gente está falando aqui da meditação contemplativa, não quer dizer que se deva ficar sentado rezando o dia todo. Olha aqui, gente, isso aqui foi falado no início desses estudos. Vocês vejam que há uma sincronicidade no que a gente fala. O que eu falei? Que é a vida contemplativa? É a ação. O pensamento, a meditação, ele vem para a gente abrir a consciência para receber a intuição espiritual, o discernimento espiritual. Eu vou continuar lendo aqui para vocês começarem a tomar ciência do entendimento. O pensamento não substitui a ação, não produz, portanto, efeito algum se fica somente pensando e não age, cuidando dos pequenos detalhes. Não adianta colocar água num balde furado e ficar a rezar. Por favor, faça com que este balde não vaze. Rezar significa unir-se com a sabedoria de Deus e receber a sua orientação. Assim, ao agir de conformidade com esta sabedoria, conseguirá fazer com que o balde não vaze. E isso aqui está implícito, gente, na questão que a gente fala do pensamento mágico, da racionalização. Então, assim, pensam que lá vou meditar e eu vou colocar na minha cabeça que somente a meditação, somente o estudo sem ação. E o que é ação? É colocar em prática no dia a dia aquilo que a gente vem estudando nos escritos. Por exemplo, do Caminho Infinito, desses estudos aqui, do Evangelho de Marta. Então, colocar em prática, muitas vezes observando, muitas vezes se confrontando com seus próprios monstros, para que você passe por este treino, porque nós estamos aqui treinando. Nós não estamos aqui para ser ovacionados, para ser bajulados, não. O plano de cima já sabe, e o plano de cima já viu quem tem potencial em seguir, quem não tem. Então, nós estamos aqui nos desenvolvendo e nós estamos aqui no caminho, sem bajulação de nada nem de ninguém, apenas ajudando aquelas pessoas que querem realmente se desenvolver, querem realmente estar no caminho para sentir a verdade, sentir o que Jesus falou, porque é muito mais pelo coração do que pela razão, pela emoção. Emoção é energia. Energia e informação são a mesma coisa, ok? Então, nós estamos tratando aqui desta questão de não desviar o pensamento, ficar alerta observando, orar e vigiar sempre, estar em estado de alerta, gente. Se alguma coisa começa a ser muito bajulada, muito idolatrada, isso sempre que essa questão está dentro da questão humana, está dentro da questão do paradigma materialista, do paradigma da idolatria. Joel bate nessa questão, o Masaharu Taniguchi bate nessa questão. E os dois falam a mesma língua em termos diferentes. A prosperidade em negócios, a prosperidade em negócio como saúde depende do estado espiritual. Mesmo tratando de negócios e trabalhos, o problema fundamental não é material, e sim espiritual. A sinceridade é que atrai os fregueses e um serviço leal traz a prosperidade.
Ou seja, o que é o serviço leal? Fazer aquilo que você gosta com extrema dedicação. Por exemplo, não está chegando o cliente? Faça, continua fazendo, continue se dedicando, continue colocando amor em sua profissão e alegria, porque a alegria vai lhe trazer os clientes. E você soltando, soltem os clientes, soltem o ganhar dinheiro, soltem tudo e façam, apenas façam, se entreguem. Dar-se-vos-á, dar para receber, dar, faça, trabalhe, ajude, 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 que uma hora a graça vai estar caindo em sua consciência, porque ela já está presente em nossas consciências. Tudo aquilo que Deus criou é nosso também. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Filho, tudo que é meu também é teu. O lugar onde nós estamos é solo sagrado. Então, é um trabalho de consciência, é um trabalho de ressignificar a consciência. Um negócio feito sem sentimento ou um trabalho feito sem entusiasmo só poderá fracassar e declinar. Também a questão de saúde física não é simplesmente material. O corpo é formado de inúmeras células e cada uma delas possui seu próprio espírito. As células do estômago e dos intestinos não absorvem qualquer matéria dissolvida. Possuem a inteligência de absorver e assimilar distintamente só as coisas necessárias ao organismo humano. O nosso estado espiritual influencia a mente dessas células e torna o corpo saudável ou insalubre. Vocês viram? O estado espiritual. E o que é o estado espiritual? É a soma dos sentimentos, pensamentos e emoções. Se nós estamos focados em doença, o que vamos manifestar? Doença. Se nós estamos focados na falta, na carência, na limitação, o que nós manifestamos? Falta, carência, limitação. Então, isso é a questão que nós já falamos lá atrás e vamos tornar a repetir, porque é uma repetição. Não existe nada de novo nos estudos espirituais. Há milênios e milênios e milênios nesse planeta Terra, o estudo, a interpretação, tudo é a mesma coisa. Porém, é preciso ser falado, é preciso ser compartilhado, é preciso ser dito e redito, porque se torna-se uma repetição, porque o cérebro ele trabalha com repetição. Repetição é prática diária, leitura, meditação, escutar áudio, assistir os vídeos, fazer os cursos necessários para os seus respectivos desenvolvimentos espirituais. Então, hoje nós concluímos aqui, nesta linda e maravilhosa segunda-feira, o nosso estudo de hoje. Lembrando que nós vamos deixar aqui abaixo deste vídeo o link do nosso curso introdutório do Alquimia da Unidade, que já está disponível para aquisição de todos. Então, para quem quer expandir a consciência, a resposta das 4 perguntas fundamentais, mecânica quântica, introdução à alquimia, é muito importante, que é um estudo, é um dos segredos do universo, é a alquimia. Depois é o soltar e depois é os arquétipos, como diz o nosso querido amado mestre professor Hélio Couto, porque é o segredo do segredo do segredo do segredo, para entender e formular esse quebra-cabeça, para a gente ter autonomia de si mesmo, ou seja, conhecer o si mesmo, conhecer a nós mesmos, conhecer quem de fato nós somos, quem de fato é quem vos fala aqui. Um beijão no coração de todos, paz em Cristo Jesus, tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado.